belezinha? Seja bem-vindo, caro estudante, a mais uma aula de matemática do nosso canal, o Matemática para o Vestibular. Nossa aula é sobre função quadrática, onde nós iremos abordar alguns temas relacionados ao assunto de função quadrática. E o primeiro deles é determinar a lei de formação de uma função quando é dado o gráfico, como é o caso aqui dessa questão. Então, olha só, toda função quadrática, ela vem sempre inscrita desta forma. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, toda função quadrática, ela vem escrita dessa forma. Aí, depende quando a função tem o b, quando ela tem o c, né? Aí é só ir tirando. Mas, na grande maioria, ela vem escrito desta maneira. E aí, durante as aulas de função quadrática, eu sempre falo que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E essa parábola, ela sempre vai intersectar ou cortar o eixo das ordenadas ou o eixo do y no ponto C, tá? Então, nesse caso aqui do nosso gráfico, a parábola ela está cortando o eixo de y no 15. Então, isso significa que o meu C ele vale 15. Tranquilo? Então, eu já sei aí que o C ele vale 15. Ok. Toda parábola ela possui um vértice. Aqui está, né? Vamos colocar aqui o vértice da parábola. Esse aqui é o vértice. E o vértice, ele nada mais é do que um ponto no plano, ele vai possuir duas coordenadas. Uma que nós chamamos de x do vértice e outra que nós vamos chamá-la de y do vértice. O x do vértice, ele é calculado pela fórmula menos b sobre 2a. Só que eu também mostrei nas minhas aulas que o x do vértice ele pode ser também a metade da soma das raízes. E como que eu enxergo as raízes da função quadrática no gráfico? Olha, como a parábola ela corta o eixo do y no C, a parábola, quando ela corta o eixo do x, no ponto onde ela estiver cortando o eixo do x, é justamente ali que encontra-se a raiz da função quadrática. Então, nesse caso aqui, a nossa raiz é menos 5 e menos 3. Então, o x do vértice será a metade da soma de menos 5 com menos 3. Então, isso daí vai resultar em menos 8. E a metade de menos 8 é menos 4. Então, eu já descobri que o x do vértice vale menos 4. Olha, agora eu já até tenho como formar aqui um valor para b em relação a a. O x do vértice é menos b sobre 2a. Mas o x do vértice deu menos 4. Então, toda essa expressão tem que ser igual a menos 4. Aí você que está me assistindo aí, você pode perceber que tem sinal negativo dos dois lados da equação. Então, esse sinal negativo ele não mais nos pertence. Ele deixa de existir. Então, fica assim. Ó. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar esse 2a e vou passá-lo para cá, multiplicando pelo 4. Então, o meu b
vai dar igual a 8A. Olha, uma outra coisa que eu sei é que quando a parábola ela tem a concavidade dela voltada para cima, como é o caso dessa daí, que nós chamamos de feliz, é porque o A ele é positivo. Então, eu sei que quando a parábola ela é feliz, é porque o A é positivo. Logo, isso leva à minha seguinte conclusão, que o valor que eu hei de encontrar para o A, ele tem que ser positivo. Agora, nós vamos fazer o produto das raízes. Nós aprendemos que o produto das raízes é C dividido por A. Então, nós vamos fazer aqui C sobre A é igual ao produto das raízes, ou seja, menos 5 vezes menos 3. E o C nós já sabemos que ele vale 15. Então, nós temos aqui 15 sobre A igual menos 5 vezes menos 3 vai dar 15 positivo. Logo, o valor de A vale 1, pois vai ser 15 dividido por 15, então o A vai dar 1. Se o A vale 1, o B vai valer 8, né? Porque o B valia 8A, então o B vale 8. A função ficou sendo f de x igual a x ao quadrado mais 8x mais 15. Essa é a lei de formação da função. Sobre a imagem, eu preciso determinar o y do vértice. O y do vértice ele é calculado pela seguinte fórmula. É menos delta dividido por 4A. Essa é a fórmula que nós calculamos o y do vértice. Só que existe também uma outra maneira de você determinar o y do vértice. É você substituindo nesta expressão que nós formamos aqui o x do vértice. Se eu substituir aonde tem o x, eu colocar o valor de menos 4, que é o valor do x do vértice, eu também encontro o valor do y do vértice. Mas aí eu vou utilizar a fórmula. Para isso, vamos calcular aqui o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai valer 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 15. Isso daí vai dar 64 menos 60. Então, o delta deu 4. Como o delta deu 4, vou colocar o delta aqui. Agora eu tenho como encontrar o y do vértice. O y do vértice vai ser menos delta dividido por 4a. Ou seja, o y do vértice vai ser menos 4 dividido por 4 vezes 1. 1 era o valor do a. Então, isso vai dar menos 4 dividido por 4. Logo, o y do vértice vale menos 1. Então, vamos apagar aqui essa palavrinha aqui e vamos colocar aqui o menos 1. Olha, eu calculei o y do vértice justamente para poder calcular outra coisa que o problema me fala que é para fazer, que é calcular a imagem. A imagem é a partir do y do vértice, ou seja, é daqui para cima. Então, a imagem é tudo isso aqui. Ou seja,
acima de menos 1 é tudo maior que menos 1. Então, a imagem vai ser y pertence ao conjunto dos números reais, tal que y vai ser maior e igual a menos 1. Esse é o valor da imagem do gráfico desta função. Desliga do canal não, que vem mais por aí, tá? Vem comigo, perde o foco não. Segundo exemplo da nossa aula é resolver no conjunto dos números reais a seguinte inequação: 3x² menos 8x menos 3 maior ou igual a zero. Então, a primeira coisa a fazer é calcular o delta. O delta é b² menos 4ac. Então, aqui o b ele vale menos 8. O a ele vale 3. E o c ele vale menos 3. Vou colocar o menos 3 aqui direito. Assim. Menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 3 vezes menos 3 vai dar mais 36, que somado com 64 dá 100. Vamos fazer agora as raízes dessa equação. X' é menos b mais a raiz quadrada do delta dividido por 2a. Menos b é o oposto do b. Então, o oposto de menos 8 é mais 8. Tá? O oposto de menos 8 é mais 8. Mais a raiz de delta, ou seja, mais a raiz de 100. Dividido por 2a. 2 vezes a, 2 vezes 3. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, nós vamos ter 8 mais 10 sobre 2 vezes 3, 6. 8 mais 10, 18. Dividido por 6 vai dar 3. X' é o menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Porém, nós não iremos fazer todo o procedimento de novo. Basta eu vir aqui e trocar esse mais pelo menos. Assim, 8 menos 10 sobre 6. Isso vai dar menos 2 sobre 6, que vai resultar em menos 1 terço. Tranquilo? Logo, nós encontramos a primeira raiz, menos 1 terço, e a segunda, que valia, no caso, 3. Certo? Essa parábola, ela é aquela parábola feliz. Então, vamos colocar aqui, feliz. E ela vai cortar o eixo do x em 2 pontos, já que nós encontramos duas raízes. Então, ela vai passar em 2 pontos. A bolinha está pintada devido ao intervalo ele ser fechado. Fechado. Então, a bolinha aqui é fechada e as raízes são menos 1 terço e 3. E aí nós aprendemos que, nesse caso aqui, a função ela é positiva dos lados e ela é negativa
no meio. Como eu estou buscando os resultados maiores que zero, ou seja, os resultados positivos, então a única solução que vai me interessar são todos os valores maiores que 3 e menores que menos 1/3. Como a única solução que me interessa é o positivo, logo, então, a minha solução vai ser x pertence aos reais, tal que x é menor e igual a menos 1/3, ou x é maior e igual a 3. Tranquilo? Então, não sai daí não, que ainda tem mais uma questãozinha para você, para nós fecharmos essa aula. Vem comigo, perde foco não. Fechando a nossa aula, vamos resolver uma questão sobre inequação produto. Resolver no conjunto dos números reais a seguinte inequação produto. Então vamos lá. Primeiro vamos resolver as raízes das duas funções quadráticas que nós temos aqui. A primeira é essa. 3x ao quadrado menos 10x mais 7, aí a gente iguala a zero para encontrarmos as raízes. Temos aqui os valores de A, que vale 3, B vale menos 10 e o C vale 7. Façamos o delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai dar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 7. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. Menos 4 vezes 3, menos 12, vezes 7, menos 84. 100 menos 84, 16. Então, encontrei o delta. O delta, ele vale 16. Vamos achar agora as raízes. X', vamos botar assim, x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Menos b é o oposto do b. Então, o oposto de menos 10 é 10. Mais a raiz de delta, mais não, vou botar aqui, mais ou menos. Mais ou menos a raiz de delta. Quanto deu o delta? 16. Sobre 2a. 2 vezes a, 2 vezes 3. X vai ser igual a 10. Aí agora a gente já pode colocar assim, ó, x' é igual a 10 mais raiz quadrada de 16 é 4. Sobre 2a, 2 vezes 3, 6. 10 mais 4, 14. Sobre 6, olha, 14 sobre 6 dá para dividir por 2. Vai dar 7/3. Tá aí. O x duas linhas vai ser igual a 10 menos 4 sobre 6. Então, vai dar 6 sobre 6, ou seja, 6 dividido por 6, que deu 1. Essa parábola aqui, ela é feliz. Vamos colocar ela aqui embaixo, assim, feliz. Ela passa no x em 2 pontos. Nesse caso, o intervalo aqui ele é fechado. Então, aqui vai ser a bolinha pintada. E ela vai passar, no caso, no 1
e no 7/3. Tá? Porque 7/3 é maior que 1. Tá? 7/3 dá 2, alguma coisa. Então, sabemos que vai ser positivo dos lados e negativo no meio. Tranquilo? Então, agora vamos fazer a outra função quadrática. A outra função quadrática é menos x ao quadrado mais 4x, e aí a gente também iguala a zero. Nesse caso aqui, para encontrar a raiz, eu não tenho necessidade de fazer o delta, porque isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta, não tem o c. Então eu vou fazer direto aqui, eu vou fazer a fatoração do x. Então vai ficar assim, ó, x que multiplica menos x mais 4, igual a zero. Só para fazer a prova real aqui, ó, x vezes menos x dá menos x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Agora é só igualar a zero. Então você vai ter um x igual a zero. Aí você faz menos x mais 4 também igual a zero. Daí você tem que a outra raiz vale 4. Então, essa função aqui ela é triste. Por que ela é triste, professor? Porque o a é negativo, né? Ela vai passar também em 2 pontos no eixo de x. Um vai ser o zero. Um vai ser o zero. E o outro vai ser o 4. O intervalo também é fechado. Aqui, o negativo é dos lados e o positivo é aqui no meio. Então, agora, nós temos o seguinte. Temos essa função aqui. Temos essa função aqui, em que temos o 0 e o 4. Vou botar aqui 0 e o 4. 0 e 4. Aonde é negativo aqui dos lados, positivo aqui no meio. Tá. A outra que nós temos, era o 1. Então, esse 1 eu tenho que colocar ele aqui um pouco na frente do 0. E os 7/3. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Espera aí. A outra que nós temos era o 1 e o 7/3, que fica aqui também. 7/3 ele é menor que 4. Essa daqui já era positiva dos lados. E negativa aqui no meio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer essas raízes todas aqui para baixo. Assim, ó. E aí nós vamos fazer o estudo do sinal de todas essas colunas que estamos formando aqui, ó. Então, vou colocar aqui. Aqui é o 0. Aqui é o 1. 7/3. E o 4. Aí eu vou contar as carreirinhas de sinais negativos. Se der um total ímpar, o resultado
é negativo. Se der um total par, o resultado é positivo. Então aqui, ó, eu só tenho uma carreirinha de sinal negativo, então é negativo. Aqui eu nem tenho, então é positivo. Aqui eu só tenho uma carreirinha de sinal negativo, então é negativo. Aqui, novamente, eu não tenho, então é positivo. E aqui eu só tenho uma carreirinha de sinal negativo, logo, tudo é negativo. Olha, aí eu tenho que olhar para isso aqui, ó. Isso aqui está marcando maior que 0. São todos os resultados positivos. Então, a solução que me interessa é essa aqui, entre o 0 e o 1. E essa daqui, entre 7/3 e 4. Então, essa vai ser a minha solução. X pertence aos reais, tal que vai estar entre 0 e 1, ou entre 7/3. Deixa eu fazer um 7/3 decente aqui, né? 7/3 e 4. Só que como o intervalo é fechado, então tudo isso daqui vai ser menor ou igual. Tudo isso. Tranquilo? Então ficou aqui mais uma aula de matemática do nosso canal aí, o Matemática para o Vestibular. Espero aí que você tenha gostado da aula. Obrigado por você ter assistido a nossa aula. Se gostou, dá aquele joinha maneiro, compartilha esse vídeo, inscreva-se também no nosso canal e acione o sininho para você sempre ser notificado das nossas aulas aqui, tá? Compartilha esse vídeo aí, tá? E se você desejar se aprofundar ainda mais nos seus conteúdos aí de matemática, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o nosso curso de matemática intensivo. Forte abraço e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau. Fui!